eu ouvi ano passado, depois daquela situação toda que aconteceu aí com o Josimar dos Santos, o ex-vereador, que teve o seu mandato cassado, e eu ouvi de uma pessoa o seguinte comentário: o Democracia Cristã vai implodir, ou seja, ele vai desaparecer. O Democracia Cristã, que surpreendeu nessa última eleição, elegeu 2 vereadores, ocupou cargos importantíssimos no governo Arivec. Méritos aí tem que ser dito do Josimar dos Santos, na época que foi o presidente do partido, que fez essa construção do Democracia Cristã, mas com a situação que aconteceu com ele aí, houve uma debandada geral, e eu ouvi isso, e de fato naquele momento o Democracia Cristã, que era um dos partidos, aliás, o atual prefeito só é prefeito porque estava no Democracia Cristã, ele implodiu, e aí veio aquela dúvida: será que já era para o Democracia Cristã? Só que o tempo, acabou mostrando que não. Hoje o Democracia Cristã saiu dessa situação que estava vivendo ali no ano passado para um dos protagonistas, talvez, aí da próxima eleição. Já tem um pré-candidato a prefeito anunciado e uma nominata aí considerada bastante forte. E é para falar sobre isso que nós estamos recebendo aqui o presidente do Democracia Cristã, o atual presidente, o pastor Christopher Nunes, que vai nos falar justamente sobre esse momento do Democracia Cristã e qual é o rumo que o partido pretende tomar aí nessa eleição de 2024. Pastor, bem-vindo aí à rádio, tudo certo? Bom dia. Bom dia, pessoal, bom dia, nossos ouvintes. É um prazer estar aqui com vocês, me sinto honrado pelo convite, e é isso mesmo, o Democracia Cristã renasceu das cinzas, Uhum. O pessoal achou que de fato o partido tinha terminado, quando na verdade nós fomos surpreendidos por Deus, eu também, pelo convite de assumir o partido esse ano, e com tudo que tem acontecido no nosso meio, nós estamos bem felizes, com essa nova fase, um monte de gente nova aí, e também com a presença do Danilo, que é o nosso pré-candidato a prefeito da cidade. Como é que surgiu essa sua ascensão à presidência do Democracia Cristã? Como é que veio esse convite e de onde ele veio principalmente, Ano passado, lá por outubro do ano passado, a pedido de algumas pessoas do setor público, eu decidi me filiar a um partido. Uhum. E conheci o Josimar da Secretaria da Assistência Social, conheci ele através do pastor Gilmar, e conversei com ele um dia no Angelone e disse: não, vou me filiar ao partido, manda para mim aí a ata de vocês, o que vocês pensam. E passados-se uns 30 dias, o Josimar acabou sendo preso. Eu até falei com a minha esposa e disse: não é possível que esse homem me enganou. Uhum. E eu entrei em contato com a esposa dele e disse para ela: eu sou pastor e eles são presbíteros da Assembleia de Deus. Eu disse para ela: Néia, o negócio é o seguinte, o Josimar pode ter feito 95% de coisa certa. Se ele fez 5% errado, as pessoas vão olhar os 5% e vão condená-lo por isso, 95%. Uhum. Só que ele, além de ser uma figura pública, política, ele é um irmão, E ele tem que reconhecer o erro e assumir publicamente, E ela disse: pastor, o meu marido é inocente. Quando ele saiu da cadeia, ele me procurou, e conversou comigo, até o meu pai estava junto. Eu sou filho do Sérgio do Bandeirantes, meu pai foi econômico ali mais de 20 anos, E eu dei a ele um voto de confiança. E acabei que me envolvi com o processo, advogado, E de fato eu não achei culpa. Achei que ele passou mesmo por isso que ele diz, Foi uma arapuca, uma armadilha, alguém que agiu de má fé. E ajudamos ele, Demos auxílio a ele. E um dia a gente estava caminhando e ele falou: pastor, eu e a minha esposa estamos num propósito de oração, 4 horas da manhã. E aí passou o tempo e disse: Cris, é o seguinte, Deus falou comigo. Eu disse: o que foi, José? Eu vou entregar o partido e o senhor falou para eu entregar para ti. Aí eu disse: mas eu vou ter liberdade de trabalhar, Não, o senhor mandou eu entregar para ti, tu vais assumir, a gente vai te dar toda a liberdade. Eu falei com a minha esposa, ela foi a favor e a gente assumiu essa responsabilidade, Aí eu fui a São Paulo, o Ismael me empossou, viemos a Brusque, depois a gente teve o nosso evento ali, de pré-candidatura ali do Danilo e dos vereadores. E desde então eu tô
nesse desafio, né? É tudo muito novo para mim, né? A questão de estar nos bastidores da política, mas eu acredito que o Senhor vai dar graça e a gente vai conseguir desenvolver um bom trabalho. Bom, pastor, sobre esse teu início de trabalho, né? O Democracia Cristã é um partido já que tem uma estrutura grande na cidade. Um partido que tem os vereadores, houve desembarque nessa troca de janela, saída, mas a gente vê, como por exemplo, quando aconteceu o lançamento não vou dizer da nominata, mas dos pré-candidatos, deu para ver que é uma nominata bastante consistente do Democracia Cristã. A minha questão é a seguinte: como é que vocês estão planejando para essa campanha ganhar bojo para a campanha eleitoral? Porque, por exemplo, vocês, o Danilo, em se confirmando, vocês vão ter que ter alianças com outros partidos, até para ter tempo de rádio e para ter outra situação, porque, né, por causa da representação. Como é que vocês estão planejando a campanha, né? Essas uniões com outros partidos, se você já tem a conversa aberta com outros partidos que poderiam, de repente, o Danilo, pré-candidato a prefeito, indicar o vice, enfim, para constituir, até porque, até pelos comentários de outros dirigentes de partidos que já passaram aqui na rádio, só a nominata da Democracia, que é uma nominata também interessante. A gente, vereador. Rodrigo, a gente tá bem confiante, né? Nos bastidores a gente tem tido bastante conversas. Como eu falei, né? A gente foi um partido que renasceu das cinzas e as pessoas estão vendo isso. E o nosso diferencial, que eu tenho percebido, é que a população brasileira, ela tá cansada de político, sabe? Aquela figura política. E elas querem mesmo cidadãos comuns. Eu sou uma pessoa que acesso o setor de saúde pública. Eu não tenho plano de saúde, embora eu more numa luxo, né? Tenho uma vida estável. Então, o nosso grupo é um grupo de pessoas comuns que já desenvolvem um trabalho na cidade, né? Direto ou indiretamente. E o pessoal tem visto isso. Então, é uma conversa, acho que mais para frente, mas nos bastidores a gente tem conversado com muitas pessoas. Muitas pessoas têm nos prestado até apoio já, né? De outros partidos. E a gente vai vir na principal, né? Como cabeça. Não, a gente não vai ser vice de ninguém. Mas as conversas com outros partidos para, de repente, até indicar um vice, isso já está rolando? Não, isso já está rolando. A gente já, desde, né, do início, a gente já vem pensando num nome, né? E muitas pessoas até têm se colocado à disposição, né? Não diretamente, mas indiretamente. Porque eu acho que dentro da cidade de Brusque é nítido, né? Como foi dito aqui, que a única pessoa que realmente tem potencial para vencer é o Danilo, né? Para vencer o atual governo, né? E a gente está aberto, né? A essas alianças, né? A gente está aberto a receber esses partidos, né? A gente não está muito afim de negociar com pessoas que vão além do da nossa ideologia, no sentido de que como é que eu posso dizer, princípios. Certo. A gente não quer andar com pessoas que não participam dos princípios. Eu tenho notado, se eu estiver errado me corrija, eu tenho notado que você tem prestado muita atenção nesse negócio de currículo, princípio, enfim, se o pré-candidato ele tem participação, você tem olhado muito nisso? Sim, a gente está olhando, foi até uma das coisas que eu coloquei quando as pessoas, o Josimar, né, falou, quer assumir o partido, eu disse, olha, eu não negocio o princípio e valores. Certo. Se em algum momento eu achar que não condiz com o que eu acredito, eu tô saindo fora, né? E tô saindo e vou dizer porque eu saí, né? E o Danilo, ele tá no mesmo caminho, né? A gente tem conversado bastante e a gente quer uma cidade melhor, né? A gente quer uma Brusque diferente, com uma política diferente. A gente quer que a prefeitura esteja acessível à população. Chegar lá e, de fato, o prefeito esteja lá, chega lá, de fato, tem um representante público, né? Eu faço serviço público de saúde, de segurança e social. Eu tenho uma casa, que é a minha casa, eu tiro as pessoas da rua e levo morar comigo. É na minha casa.
20 pessoas. Eu não tenho auxílio do governo, né? Eu não cobro dessas pessoas, e quando tu precisa do poder público, é sempre uma burocracia no sentido de que é uma dificuldade, é um peso, mas eu atendo albergue, POP, CAPS, eu tenho uma linha direta com a Polícia Militar, eu participo de investigação com a Polícia Civil, né? Cometer um crime, aí foi filmado, geralmente a filmagem chega para mim, e eu tento identificar e passo para as casas que recebem essas pessoas para a gente identificar quem é o autor do crime, né? De setembro a dezembro do ano passado, a gente conseguiu pegar 7 pessoas, né? A Casa Peniel, que é o meu trabalho, auxiliou a Polícia Civil e conseguimos prender 7 pessoas, né? Então, a gente já presta um serviço para a sociedade, né? Só que a gente não tem um retorno do poder público. Não sei se tu entende, é uma dificuldade. Não há esse suporte? Não há. Tu quer falar com o vereador, é difícil, né? Tu vai lá na prefeitura, também é difícil. O pessoal da assistência social, graças a Deus, é um pessoal que também veio, né, de baixo, já trabalhava nisso. Hoje, né, tenho que dizer, né, o governo do André, a assistência social da prefeitura é boa. Não é uma assistência social ruim. O pessoal está fazendo um bom trabalho, isso eu tenho que reconhecer, né? Mas a gente quer um novo jeito. Eu sempre falo para eles, eu não quero ser um político pastor. Eu quero ser um pastor na política. Ô Christopher, até pra gente encaminhar, você falou aí sobre a questão de alianças, que o DC não abre mão de estar na cabeça de chapa, né? Eu analiso, posso até estar equivocado, viu, Rodrigo? A gente vê que nós não devemos ter mais do que 3 candidaturas. Pelo menos a gente vem observando que o grupo do atual governo, né? A esquerda vai ter uma candidatura, né? Como sempre teve em todas as disputas, e possivelmente um outro grupo que aí estaria talvez o DC na cabeça de chapa. Quem está mais próximo hoje de ser o vice? Óbvio que o presidente não vai aqui dizer isso, mas com quem a conversa está mais adiantada para isso? Na verdade, nós temos uma pessoa que todos nós concordamos e gostaríamos que fosse, né? Mas existe um problema aí no que diz respeito ao trabalho dessa pessoa, né? No trabalho empresarial, né? E eu acredito que, na opinião de nós todos, esse seria o melhor. Não queria poder falar o nome, né? Até para não prejudicá-lo. Mas, tirando ele, né? Nós temos pessoas que estão no setor público, né? Até vereadores, né? Que já surgiu esse interesse de fazer aí uma aliança conosco. Eu, né? Acredito que em breve aí, quem sabe uns 30 dias, a gente já vai poder estar publicando alguma coisa em relação a isso. Hoje estariam próximos em termos de partido do DC, quase o União Brasil? Isso. Nós temos aí pelo menos uns 4, né? Eu até brinco, né, com o Danilo, né? O Danilo foi, né, amigo do Ciro até hoje, não existiu uma briga, nada, né? Foi só mesmo uma decisão pessoal, né? Eu acredito que um braço forte, né, do DC vai ser, o Ciro tá inelegível, né? Não pode, né? Ele seria acredito eu que daqui para frente, quem sabe ele vai nos apoiar, né? Vai ser também um partido que vai estar forte, mas a gente está aí com pelo menos uns 3 a 4 que vão prestar apoio, né? Essa questão ali de aliança, né? A gente deixou mais pro Danilo, né? No caso, eu sou o presidente do partido, mas a gente teve uma reunião interna, né? E eu dei toda a liberdade, né? Até a pedido dele, para ele fazer toda essa questão, essa articulação de aliança, né? Como eu disse, eu sou pastor, eu assumi essa responsabilidade, tenho trabalhado, né? No meio das igrejas, né? A gente tem, acredito aí que uns 10 mil votos, né? Dentro da igreja evangélica, né? Então a gente tem trabalhado ali, e o Danilo ficou responsável por essa área, até porque ele já está há muitos anos, né? Dentro da política, ele sabe como lidar, né? Às vezes ele fala para mim, Cris, fica quieto. Porque eu como trabalho com esse meio religioso, a gente não pode negociar princípios e valores e a verdade. Sim. Então, tem horas que eu não consigo não falar,
Não sei se tu entende. Entendo, né? perfeitamente. E ele diz, Cris, nessa área nós temos que ser políticos. Eu digo, eu não sei ser. Sim. Seja você, então. Né? Então, essa questão de aliança, o que eu posso te dizer é que pelo menos de 3 a 4 partidos a gente já tem, né? E quem está trabalhando nessa área é o Danilo. Perfeito, então. Bom, são 8h27, obrigado aí ao pastor Christopher aí por bater um papo aí, até pra gente ter uma ideia, né, de como é que está alinhavado aí esse futuro político aí do Democracia Cristã. Como eu disse lá na abertura da entrevista, é um partido que muita gente dava como desaparecido e que volta aí com bastante força aí para nesse período agora pré-eleitoral e vai ser, sem sombra de dúvidas, uma das grandes forças na campanha eleitoral. Obrigado, pastor. Obrigado também. Eu agradeço a oportunidade mais uma vez, me coloco à disposição sempre e sempre que a gente tiver aí uma notícia, uma novidade, a gente vai estar repassando para vocês, né? E sou grato mais uma vez. Obrigado. Perfeito, então.